Calourada. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora aqui nos estúdios da Rádio Fiscar a mais uma edição do programa Calourada. O programa Calourada é criado e produzido por nós, aqui a equipe da Rádio Fiscar, e tem como objetivo facilitar a vida dos estudantes, entrevistando os professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de pós-graduação, com dicas de coisas que parecem simples do dia a dia, mas para quem está iniciando a vida acadêmica, às vezes é uma coisa meio estranha, está fora, enfim, do batidão do seu dia a dia de estudos. E nós estamos recebendo aqui com muito prazer, nos nossos estúdios, a professora doutora Renata Nascente, do Departamento de Educação, uma amiga muito querida e uma professora bastante conhecida de vocês do campus, não é? A professora Renata é formada em História, fez mestrado, doutorado em Educação e atua aqui no Departamento de Educação da UFSCar, foi coordenadora do programa de Pedagogia, né, professora? E hoje ela vai bater um papo conosco a respeito de uma disciplina que particularmente eu considero importantíssima para que os calouros e as calouras entendam a importância dessa disciplina para o processo de formação mesmo, não é? Que são as disciplinas de estágio. Não é? Por que fazer um estágio? Se eu estou na universidade, por que, por exemplo, em qualquer curso de licenciatura, eu devo ir a uma escola, acompanhar as rotinas dessa escola? Enfim, o que isso contribui com a formação? Bueno, nós temos uma grande especialista que vai discutir esse tema conosco. Professora, muitíssimo grato por aceitar o nosso convite, não é? É um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. E começamos com isso, professora Renata. Qual a importância das disciplinas de estágio, independente do curso de pedagogia ou de licenciatura em física, em química, ou o que seja? Olha, Ronaldo, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer e uma honra estar aqui falando com você. Te considero um grande amigo. Obrigado. E uma cabeça pensante mesmo aqui dentro da universidade. Então, Obrigado. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente estar conversando com os estudantes, né? E essa questão do estágio é uma questão assim, como o Ronaldo falou, para quem está mergulhado nesse universo da universidade, o estágio é uma coisa muito simples. Uhum. Mas para o aluno ingressante, quando ele ouve falar, ele pode não compreender a natureza, né? Então, assim, eu tenho tido a felicidade, eu fui coordenadora do curso, o estágio, mesmo antes de eu entrar na UFSCar, eu trabalhei numa instituição privada, que eu também trabalhei com estágio, a gente escreveu um pouco sobre isso. Uhum. Então, tem algumas coisas que precisam ser compreendidas pelos calouros. Eu acho que, primeiro, é a natureza do estágio. Você tem dois tipos de estágio na universidade. Você tem o estágio obrigatório e o não obrigatório. O estágio não obrigatório, normalmente, é como se fosse, vamos dizer assim, um emprego para o estudante. Um emprego de estudante. Assim, falando em termos bem simples. Perfeito. São atividades que os estudantes fazem na UFSCar ou em outras empresas, em outros locais, que são remuneradas. É uma remuneração que não está atrelada ao salário mínimo, normalmente é uma remuneração menor, Certo. porque pressupõe-se que é um período de aprendizagem. Apesar de que todo estágio obrigatório, nos contratos, normalmente, ele tem cláusulas relativas à aprendizagem. Então, não pode ser uma coisa perigosa, tem que ser menos do que 6 horas e tem que ter alguma possibilidade de aprendizagem. Perfeito. Então, isso é um tipo de estágio que o aluno, às vezes, o estudante faz durante toda a graduação como uma maneira de se sustentar, tá? Agora, existe o estágio obrigatório. E é um assunto, essa questão de estágio obrigatório aqui na UFSCar, que está tendo uma grande discussão em relação ao próprio trabalho dos docentes. Então, eu como tenho participado dessas discussões, de grupos de discussão sobre estágio, então, já falo para os estudantes assim, dentro da Universidade Federal de São Carlos, nós temos 3 modalidades básicas de estágio. Uma da área de educação e de ciências humanas em geral, mas mais de educação. Outra das ciências exatas e das engenharias, e outra das ciências de saúde. Então, vamos dizer,
o estágio do pessoal das engenharias é um estágio bastante vinculado às empresas. Normalmente é feito mais para o final do curso. E tem departamentos, como, por exemplo, o departamento de engenharia de materiais, que eles até dispensam os alunos 6 meses, não é que dispensam. O 9º semestre, antes do 10º, eles vão para os estágios em vários locais do Brasil. Perfeito. Então, existe uma supervisão, mas é uma supervisão mais de encaminhamento. Ok. Então, um professor e uma secretaria, vamos dizer, encaminha os jovens, as jovens, para vários campos de estágio. Então, esse é um tipo de estágio obrigatório. Nas áreas de saúde, os estágios têm uma supervisão muito fina, vamos dizer assim, muito próxima. Porque você, afinal, está lidando com a saúde, com o corpo das pessoas. Então, é muito sério. Então, normalmente, é um estágio supervisionado para e passo. Certo. O estudante só faz o estágio junto com a supervisão, que normalmente é do professor da universidade. Ok. Então, por exemplo, são os estágios de medicina. Você tem que ter, inclusive nos cursos de medicina, normalmente você tem até, por exemplo, um professor responsável pela disciplina e você tem médicos que são auxiliares, que vão supervisionar esse estágio, porque o estudante não pode fazer um estágio de enfermagem, de medicina, de fisioterapia, sem supervisão direta. Ok. E tem a terceira modalidade, que seria os das licenciaturas, que ele é supervisionado, mas não para e passo como o da saúde. Ok. Quer dizer, normalmente os professores e as professoras da universidade contactam as escolas, organizam as atividades, visitam as escolas e visitam as atividades dos alunos, mas não dia a dia. E, normalmente, toda essa aprendizagem, e acho que aí nos 3 casos, né? Nos 3 tipos de estágio, essas aprendizagens são trazidas para disciplinas, para seminários próprios do ensino de graduação, para reflexão e que haja um aprendizado profissional. A questão do estágio é esse. E é muito importante a gente entender que a universidade existe para servir a sociedade. Perfeito. E todos nós aqui somos servidores públicos. Nós servimos a sociedade. Então, é muito... É necessário e é missão da universidade formar profissionais que vão atuar na sociedade. Então, o estágio faz esse importantíssimo papel de ponte entre os estudos acadêmicos e as práticas profissionais. Perfeito, muito bom. Professora, eu também te pergunto uma coisa, porque esse é um problema que eu acompanhei várias vezes e isso sempre me vem à cabeça. Muitos estudantes desenvolviam um estágio brilhante, com participação, uma boa interação com a escola, com o pessoal. Quando chegava na hora de preencher o relatório, tá? Fazer o relatório de estágio, era aquele sofrimento antecipado. Ah, que pena que tem o relatório ainda tal, não sei o quê. Então eu te pergunto o seguinte, obviamente já li vários textos teus, você tem uma escrita muito agradável, eu te pergunto uma coisa, como escrever um bom relatório? Um relatório que descreva exatamente o que foi feito e que também dê margem para que o professor possa visualizar o que pode melhorar, se não com aqueles estudantes, com os próximos, enfim. Como elaborar um relatório bom? Essa questão do relatório de estágio é um problema que também aparece bastante nos trabalhos de conclusão de curso. Okay. É um problema que, na verdade, permeia a graduação. São dificuldades de expressão escrita que precisam ser trabalhadas ao longo da graduação. Okay. Quer dizer, não é porque você tem algumas dificuldades de expressão escrita que você traz lá do ensino médio, do ensino fundamental, que a universidade não vai fazer nada sobre isso. Eu penso que é um trabalho conjunto dos estudantes com os docentes, né? No sentido de sanar isso ao longo do percurso. Quanto ao relatório, eu acho que algumas coisas são importantes. Uma delas é um diário de campo. Que há estágios que os professores já antecipam. Certo. Isso. Eu faço isso, eu conheço várias professoras que fazem.
O que seria o diário de campo? São anotações detalhadas e fidedignas das atividades realizadas em cada inserção. Na área de educação e inserção, a gente chama o dia que o estudante vai na escola. Okay. Ou para assistir aula, ou para ficar com o pessoal da gestão, enfim. Então, o diário de campo ele tem que ser bem fidedigno e bem detalhado. É claro que, e nem é muito educado e, vamos dizer, polido, ficar fazendo anotações o tempo todo que está lá, né? Então, normalmente a gente orienta os estudantes a chegar em casa e já fazer. Hoje, com esses aparelhos celulares, você pode, no percurso, ir gravando, e depois chegar em casa e transcrever, né? Então, hoje você tem também com os smartphones a possibilidade de tirar fotos, apesar que você não pode, às vezes, você não pode tirar foto de crianças e adolescentes, segundo o ECA, mas você pode tirar de atividades e pensando em outros estágios, em outras áreas. Então, fotografar situações, problemas, enfim, usar esse aparelho, o smartphone, para poder registrar, enfim, a importância do registro em processo, tá? Então, isso é uma coisa importante para o relatório. Agora, um bom relatório de estágio, na verdade, depende da organização do estudante, isso é importante para os calouros, desde a primeira disciplina. Você deve fazer suas leituras e fichar muito bem. E o que é um fichamento hoje? Nada mais do que um documento do Word, com a referência do nome do autor, do artigo, da revista. Normalmente nas revistas já vem até no rodapé. E nos livros, me permita, Ronaldo, ser didática, porque é para calouros. Exatamente. Me permita, para os livros, você tem a ficha catalográfica e dali você copia esses dados, põe no cabeçalho do seu Word, lá do seu documento, chama pelo nome do autor, coloca uma data nesse documento e faça o seu resumo. Se você fizer isso ao longo da graduação, tudo que te aparecer no teu estágio, você vai ter manancial para discutir. Entendeu? E aí é só organizar, tá? Então, na verdade, a facilidade com a qual o estudante ou a estudante vai ter com a elaboração de relatórios e com a elaboração do TCC está intimamente relacionada ao desenvolvimento dele durante o curso. Então, por isso que essas atividades são fundamentais, porque elas criam esse engajamento que é essencial aos estudantes. Porque na vida profissional, em todas as áreas, você vai estar sujeito à produção escrita o tempo todo. Por mais, assim, vamos dizer, vou falar uma coisa bem, assim, entre aspas, por mais prática que seja a sua profissão. Claro. Então, eu penso que seja isso. E aí, assim, né? Hoje você tem a BNT com muita facilidade para você consultar. E também os manuais de estilo. Nós somos de uma época, né? Eu não gosto de falar do meu tempo, porque o meu tempo é hoje. Mas eu e o Ronaldo somos de uma geração, Ronaldo, me permita dizer, que a gente tinha que procurar em dicionário físico, procurar em tesoros também físico, em gramáticas, mas hoje está tudo no oráculo, que é o Google, né? Então, tem uma dúvida de como escreve uma coisa, coloca lá. Perfeito. Tem dúvida de uma construção de uma frase, pega a sua frase, copia e cola, coloca lá. Vai aparecer, você vai conseguir saber. Então, é uma coisa assim que dá para fazer perfeitamente. E, assim, também ter uma humildade, vamos dizer assim, para se autocorrigir ao longo do processo, né? Perfeito. Isso é importante. Mas também é importante, assim, não é bicho de 7 cabeças. Vocês vão conseguir. Muito bom. Renata, já que nós estamos nessa direção da questão da escrita, um outro assunto que eu coloco para você é o seguinte. Eu, inclusive, escrevi com a Maria Cecília um artigo sobre como elaborar o TCC de um curso de especialização. Fizemos isso já há um bom tempo. E mesmo o pessoal das especializações, quando você falava do assunto do TCC, mas eu vou ter que escrever, quem vai ler tal, não sei o quê. De repente, na graduação, o pessoal já entra no pavor com o assunto do TCC, mas aí vai empurrando aquilo lá para o penúltimo semestre, começar a pensar no que escreve, como faz, etc. Nesse sentido, dentro da tua trajetória, eu te pergunto, o que tu indicaria ao calouro? Ele começa a escrever, ou pelo menos a se ocupar do TCC no primeiro e no segundo semestre? Essa é uma dica válida, enfim.
Como você acha que se desenvolve um bom trabalho com o TCC? Porque o TCC não é simplesmente 3 dúzias de páginas escritas para você pegar o seu diploma. O TCC é um trabalho acadêmico, o seu primeiro trabalho acadêmico, que tem que ter, enfim, alguma significância, não é, no processo formativo. Eu acho que esse terror ao TCC, nos cursos de especialização, ele é o mesmo problema, na verdade, da graduação. É o terror da linguagem escrita, da produção escrita. Porque, às vezes, na especialização, é uma pessoa que está atuando numa determinada área. Isso serve para qualquer área. A pessoa está atuando numa área profissional, mas ela não está escrevendo ou tendo leituras mais acadêmicas. E quando ela vai fazer o curso, ela vai ter contato com isso. Então, é a mesma coisa. Não, Ronaldo, eu não recomendo, não. O que eu recomendo aos estudantes de graduação é que leiam muito, que, se tiverem curiosidade, vão em busca de suas curiosidades. Se tiverem dúvidas nas aulas e as perguntas feitas ao professor não forem... Não é que não são satisfatórias, o tempo hábil não é suficiente. E o número de pessoas o número também. de pessoas. Então, sejam curiosos, sejam leitores, ainda que seja online. E a gente também, né, Ronaldo? A nossa geração precisa quebrar esse preconceito, porque se os textos online, a gente pode achar uma série de problemas, o aluno não se concentra tanto, pula de um texto para o outro. Por outro lado, hoje a defesa da natureza, né? Você pensar em não usar tanto papel e você ter uma divulgação de conhecimento rápida. Então, hoje, vamos repetir, hoje está tudo na rede. Perfeito. Então, por exemplo, hoje um aluno me falou assim, eu gostei disso, um aluno de iniciação, ele falou, toda vez que eu vou ter aula com um professor, eu vou no YouTube procurar se tem algum vídeo dele. Para eu conhecer, ver como ele fala. Aí um colega me falou, nós estamos usando um autor aí, aliás, sobre democracia. E ele falou, e nós compramos um livro, eu estava num evento em Águas de Lindóia, aí compramos o livro. Ele falou, olha no YouTube que tem um vídeo desse autor sobre esse livro. Então, eu acho assim, com esses recursos, vamos supor que você tenha um interesse de entender direitos humanos, vamos dizer. Então, vai ler sobre direitos humanos, vai conversar com pessoas, com professores, com colegas, com pessoas do dia a dia. O que você acha disso? O que você pensa? Vão ler artigos acadêmicos também, na própria mídia, por que não? E vão assim... tentando encontrar dentro de vocês, da subjetividade socialmente construída, de vocês, os interesses de vocês, o que vocês querem, o que vocês gostariam de estudar, e porque para fazer uma pesquisa você tem que gostar muito. E aí eu acho, Ronaldo, que a partir do 3º ano, tá bom. Ok. A partir do 3º ano, nos cursos de 5 anos, você vai afunilando. E aí ainda é uma boa época para você fazer uma IC, uma iniciação científica. Fala um pouquinho, por favor, sobre isso, porque era uma questão que eu queria te então, perguntar. a IC é uma coisa importantíssima na universidade, porque, como eu disse, a gente tem que... Nós da universidade, como a gente está aqui dentro, a gente fica um pouco... Eu falo isso, é uma expressão um pouco forte, mas eu acho que eu vou usar. A universidade fica mesmo sendo um monstro que se retroalimenta. Isso é um perigo, né? A gente achar que a gente vai dar aula e a gente está muito envolvido em pesquisa e tal, claro. a gente tem que sair um pouco disso. Quando a gente está na graduação e ver que nós estamos formando profissionais. Então, partindo dessa premissa, que nós estamos formando profissionais para a sociedade, uma iniciação científica pode ser a única oportunidade que essa pessoa vai ter de fazer um trabalho científico. Ok. E de aprender o que isso significa. E como outras aprendizagens da graduação, é uma aprendizagem para a profissão e para a vida. Porque aí a pessoa vai ouvir falar de um estudo científico e ela não vai pensar, mas que bicho é esse? Ela vai saber, porque ela já passou por esse processo. Okay. Então, eu acho super importante. É importante também que as pessoas saibam que não é necessário ter bolsa
por exemplo, eu trabalho, eu sou do noturno, eu não posso fazer isso. Pode. Hoje nós temos aqui na UFSCar o programa de iniciação científica voluntária. Você cadastra o seu projeto, você passa pela leitura e pelos pareceristas, né? Que dão parecer no seu projeto. E aí, vocês passam pelo parecerista e desenvolvem, junto com um professor orientador, durante um ano, e ao final apresentam um relatório. E aí vocês já recebem uma certificação da iniciação científica, que é um diferencial. Repito, é um diferencial para qualquer estudante, não é só para o estudante que vai ser pesquisador. Então, é uma ótima oportunidade, penso, e desenvolver a IC. E aí, quando você desenvolve uma IC, você pode fazer um gancho, vamos dizer, com o seu TCC, né? Como você está mais no meio do curso, depois você vai mais para o final, normalmente você já teve um tempo para fazer uma outra reflexão. Então, aí as coisas ficam bem mais fáceis. E também tem o programa PIBIC, que é o programa do CNPq de bolsas, e que você pode concorrer. O edital é anual. Normalmente o edital sai em abril e o resultado sai no final de julho. Perfeito. Então, quem está pensando nisso do primeiro ano que vem, já começa no começo do ano. Quem que está indo para o terceiro semestre agora, quem é calouro este ano e ano que vem já vai ser do segundo ano, já pode, no comecinho do ano que vem, das aulas, procurar um professor orientador, que tem afinidade, é claro, e ver essa possibilidade de desenvolver a sua iniciação científica. Aí você faz o projeto, pode ser aprovado. Se não for aprovado, você pode fazer... Aprovado para bolsa, eu quero dizer, né? Perfeito. Se não for aprovado para bolsa, você pode fazer como voluntário. E também, como teve casos de estudantes que eu tenho, que não ganharam a bolsa e que estão fazendo e, ao mesmo tempo, estão reconstruindo o projeto para tentar a submissão à FAPESP, que tem fluxo contínuo. Perfeito. Então, aí você Muito bom. pode submeter a outra agência de fomento. Muito bom. Renata, nós, infelizmente, o tempo acaba sendo o senhor das Senhor das atividades. nossas vidas. É verdade. Não é? Mas antes de encerrar, eu vou te pedir mais um grande favor. Além do que eu te perguntei, o que tu, como uma professora que se dedica realmente ao ensino, o que tu diria para os nossos calouros? O que você acha importante saber? Quem está chegando agora? Alguém que acabou de concluir o ensino médio, alguém que já criou os filhos e já está numa faixa etária mais avançada e entrou na universidade. O que tu diria para uma calourada tão rica e heterogênea como a nossa aqui da Universidade Federal de São Carlos? Você vai dar risada, Ronaldo, mas eu vou falar uma coisa que a gente aprende, nós, lá na nossa graduação. Perseverem, porque os 2 primeiros anos são os mais difíceis e os mais chatos. Por quê? Porque você está vindo do ensino médio. Aí tem aquele ditado dos professores universitários. A única coisa que separa o ensino médio da universidade é o 3º ano do ensino médio, né? Porque passa. E para quem não estudou é a mesma coisa. Os 2 primeiros anos, em quase todos os cursos, é de disciplinas mais básicas, da fundamentação teórico-metodológica dos cursos. Isso perpassa todos os cursos aqui da universidade, com exceção de Lagoa do Sino, que tem um perfil bem diferente, que eu não saberia explicar. Perfeito. Tá? Perfeito. Mas aqui no nosso campo, Sorocaba, Araras. Então, é preciso perseverar, né? E não sucumbir às ambiguidades e ansiedades próprias. Você não vai entender tudo, você não vai tirar a nota mais alta, você não vai ter 100% de frequência, mas se você perseverar, você vai conseguir. O importante é caminhar, é não desistir da caminhada. Tá bom? Esse é o recado que eu deixo para os calouros. Persistam.
Muito Vale bom. a pena. Renata, mais uma vez eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite e por esse simpático bate-papo e essas orientações que tu nos proporcionou. E se por acaso tu chegou atrasado e o programa já começou, não tem grilo nenhum. Vai no teu computador e digita www.radio.fiscar.br, entra na aba podcast e lá tu encontra não só desse programa, como toda a nossa programação da Rádio Fiscar. Eu aproveito para sugerir fortemente que tu também baixe o aplicativo nosso no teu celular, porque de repente tu pode concorrer a ingresso para shows, ingresso de teatro, Cinema. espetáculos de dança, cinema, diariamente tem, não é? Tudo isso proporcionado para a gente oferecer o melhor que nós conseguimos para o nosso público ouvinte. Um grande abraço e até a próxima edição do programa Calourada. Tchau. 95,3 FM.